Olá, mestres, faixas pretas, professores, praticantes e admiradores de artes marciais, tudo bem? Sensei Marcelo Silva na área, mais uma vez, o ano terminando, nossa última live do ano, né? E hoje eu tenho aqui uma temática muito bacana a respeito que envolve o tema de paranoia, a frustração coletiva, a violência, do mito de Marte, a desfiguração das artes marciais. Estou já recebendo um monte de gente. Olá, mestre Flávio, como vai? Seja bem-vindo. Blanco Salazar, boa noite. Eu aqui vou receber hoje a psicóloga Maria Pia Santoro, que deve estar chegando aqui. Ela já deve estar chegando. Deixa eu ver se ela ainda não chegou. Ela está chegando. E lembrando que essa live vai ficar gravada aqui no canal. E além de tudo, lá no YouTube, para quem quiser reassistir, compartilhar. E acima de tudo, fazendo parte da matéria do curso de formação filosófica em artes marciais, que já estamos aqui completando esse ano 523 alunos. A professora Pia já está aqui, deixa eu chamá-la, vamos lá. Deixa eu chamar a Pia, aqui convidando para participar com a gente, ela já deve estar entrando. Caetano Sensei, boa noite. Oi, Pia! Tudo bem? Tá sem som. Você tá sem som. Eu não tô conseguindo te escutar. Dá uma olhadinha no áudio aí. Ainda não. Ainda não. Ainda não. O áudio não tá. Tô te vendo. Você vai religar? Vai entrar novamente? Vai tentar? Tá bom. Entra novamente aí que eu te adiciono. Vamos lá, então. De novo. Pia já tá voltando. Teve um probleminha no áudio. Nós já vamos começar. Hoje a temática paranoia, a frustração coletiva. Opa, enviou, tá vindo aqui. Vamos lá, eu acho que agora vai. Recebendo aqui a Pia. O pessoal tá chegando. Oi, Má, voltei. Agora sim, joia, tô te ouvindo Ótimo. bem. Tudo bem, querida? Eu tô bem, e você? Tudo ótimo, melhor agora. Obrigado aí por você ter aceitado o convite, por um tema Imagina. de uma Maior profundidade prazer. tão grande, né? Eu sabia que você ia dar conta dessa temática. E eu estava falando pro pessoal aqui que essa live vai ficar gravada aqui no canal, lá no YouTube, Legal. e faz parte da matéria da complementação dos estudos do meu curso de formação filosófica em artes marciais, que já estamos com 523 alunos. Que Então, massa. assim, foi muito legal. Vai para 3 anos o curso e eu estou muito feliz com o resultado. O pessoal está aproveitando demais aí para ampliar e abrir a cabeça dentro do universo das artes marciais. Tá bom? Então, Ótimo. eu queria te agradecer bastante. A Pia nós fizemos já 2 lives, né, Pia? Ou essa é a Acho que foi segunda? isso. Acho que foi. Essa é a terceira, né? Essa é a terceira. Legal, Essa é a legal. terceira, não. Bom, então como manda o figurino, Tá Pia, eu bom? vou fazer a introdução e aí Tá, você vai dissertando, tá bom? tá Bom, bom. eu estou aqui hoje com Maria Pia Santoro, psicóloga clínica, especializada em psicologia analítica junguiana. Fomos colegas de turma no curso de formação de arte e terapia. E hoje eu chamei ela para falar da paranoia coletiva, a frustração e a violência, do mito de Marte e a desfiguração das artes marciais. A partir dos rituais, nas cerimônias religiosas, lá no período neolítico, expõe a ambivalência do sagrado e sua relação com a violência. Pois o sagrado está no fundamento das instituições e das ideias. Estudos recentes reconstituem o ser humano como altruísta e cooperador, mas atentam para o seu potencial violento
além de tudo, contendo a partir dos mecanismos que foram desenvolvidos para controlar e reduzir a violência. Esses mecanismos de cunho simbólico é o que se conhece, é o que conhecemos hoje como as religiões e as suas divindades. René Girard, que é um historiador, filósofo, teólogo e sociólogo francês, diz que a violência é efetivamente capaz de autotranscender-se em formas sociais. Os rituais e proibições que contêm nos dois sentidos o verbo conter. O sagrado represa a violência por meios violentos. Aliás, nós imitamos os deuses através do fenômeno mimético. Na psicologia de Carl Gustav Jung, ao aproximarmos dos sagrados, inevitavelmente depara-se com a estrutura da psique, como, por exemplo, a sombra, que constitui e contém conteúdos rejeitados pela nossa consciência e transferidos para os outros. Nas artes marciais, a violência está contida em sua estrutura e é ritualizada através de um sistema hermético de hierarquia, conhecimento técnico, disciplina, autocontrole, sacrifício físico e mental, e rituais que preservam o decoro. Mas como se escapa da violência e das contenções, já que eras atrás nos foram ensinadas pelos nossos ancestrais? Hoje, escancarada pela mídia de velocidade rápida, a violência se apresenta como uma moda. E o pior, torna um corpo coletivo com uma paranoia. Aliás, a paranoia como patologia é a doença mental que mais afeta o coletivo, pois é contagiante. É a patologia das interpretações, do caráter narcísico. Ela desconfia de tudo e de todos, uma doença do pensamento. Hillman conceitua como uma desordem do significado, a rigidez completa da psique. A violência, assim como a paranoia, tem relação com a frustração, pela derrota não aceita e a busca por uma identidade. Trazendo para as ciências belicosas, o deus Marte, tão odiado pelo próprio pai, teve seus filhos gerados por um estupro violento, Fobos e Deimos, que trazem pânico e o terror, por onde passam em uma guerra impiedosa, impensada, guiadas por impulsos à carnificina, o genocídio e a polarização. Estou aqui agora para falar desse tema com a psicóloga Maria Pia Santoro. E aí, Pia? Eu vou fazer uma costura de 3 textos do Jung. Perfeito. Eu gosto muito de ficar nos textos básicos dele. Legal. Eu vou começar falando de um texto, No Homem e Seus Símbolos, em que ele vai falar da morte simbólica, né, na composição cultural das cidades na Europa, né? Em que ele vai falando que conforme os grandes centros urbanos foram crescendo, se remontando cidades em cima de cidades, aquilo que antes, né, possuía uma função de ritual organizador social, né? Ele vai analisando os símbolos das antigas catedrais góticas, ele parte falando daí, né, que nos primórdios, né, que o Campbell aprofunda muito isso, né, que a centralidade das cidades, né, a fundação da cidade sempre era em torno de um mito. As cidades dos povos originários eram construídas dessa maneira. E isso organizava todo o status quo, né,
daquela cidade, daquele povoado. Então, na história europeia, o significado foi se perdendo, né, pela sobreposição das imagens culturais. Então, hoje a gente vai para a Europa e tira foto, né, a gente faz a selfie, mas a gente não tem mais o significado e a experiência do que é aquela imagem ressoando e como relação com o mito, né? Ou seja, houve uma desfiguração também, né? Que é a Sim. temática que eu falo, a desfiguração das artes marciais que passaram por esse mesmo processo. Eu acho um livro importantíssimo em que ele vai construindo esse esvaziamento do símbolo, né? Então, eu acho um livro incrível em que vai trazendo esse aspecto que na formação histórica do que hoje a gente conhece como cidade, se perdeu o mito central organizador social, coletivo. Hoje não é isso que nos agrega coletivamente, né? Nós temos leis que regem a nossa democracia, né? Nós tivemos essa substituição do mito teológico, né? E nós tivemos essa transposição, né, para leis, mas nessa transição se perdeu a sacralidade e a função organizadora do mito, né, na relação da consciência com o inconsciente. Nós não tivemos nada que ainda viesse substituir essa relação que os povos originários tinham. E no último capítulo, o Jung deixa essa pergunta em aberto. Isso não é respondido. O que a nossa civilização vai fazer para substituir essa relação? Né? Que na religiosidade, na expressão religiosa dos povos originários, isso era muito bem demarcado. Né? Essa relação podia acontecer, né? Da consciência, né? Com o caos. Aliás, a própria violência era aceita, né? Nos próprios era incorporada. Então, a partir desse recorte, né? Lá no Aion ele vai ampliar, né? Do qual é o efeito da perda dessa relação do homem, né, com esse aspecto caótico, do qual foi o rompimento que o cristianismo fez com esse aspecto caótico de Deus, porque isso veio a partir da Idade Média, né, que é quando a reforma que a Igreja Católica faz de determinados textos bíblicos, né, excluindo muitos textos gnósticos, né, ela delimita qual é a relação com que divindade, com qual aspecto da divindade. Então, a relação com o que até aí é considerado caótico se perde. Né? Então, esse aspecto da sacralidade, e aqui entendendo sacralidade como experiência íntima, né, ficou perdido. Né? Então, Deus deixa de ser uma experiência íntima, né? E a violência passa a entrar como um fenômeno diabólico. Mas diabólico como aquilo que é passível de culpa. Perfeito. Né? Passível de culpa. Né? Então, inverte toda a relação com o mal, com o que é considerado mal. Então, o período da Idade Média e as reformas teológicas da Idade Média vão demarcar uma nova forma de relação com a consciência e com o que é considerado caótico. É possível destruir, né? Porque vamos lembrar que a Idade Média foi um dos períodos de maior
destruição, desde que essa destruição esteja a serviço, né, do que aquele poder da época considera como legítimo. Né? Então, o que está fora do que a igreja considera como legítimo de ser destruído, vira sombra. Né? Então, não é permitido. Não é permitido. Né? Então, tudo que é subjetividade nesse período passou a ser entendido como caos, né? Como místico, como mistério, mas não um mistério agregador. Né? E para muitos filósofos, nós ainda não recuperamos o impacto disso. Nada veio ainda, né? A tentativa do iluminismo era recuperar esta relação, né, com a natureza. Né? Botticelli foi um dos autores, né, um dos pintores que mais representou e mais mergulhou. Né? A Primavera de Botticelli é exatamente a representação simbólica dessa necessidade de reconstrução de relação do homem, da consciência, como nós concebemos, com esse estado de natureza. Né? Abrindo adentro aqui, você falando desse grande artista, né? Eu cito dentro das artes marciais o próprio Morihei Ueshiba, que foi o criador do Aikido, né? Que ele trouxe todo o aspecto da relação humana, né? O aspecto marcial com a relação com a natureza, né? Então ele pega o shintoísmo, que é uma filosofia, né? Que é uma expressão muito primitiva do povo japonês, a primeira religião que a religião originária, né? E traz para a prática do Aikido como uma identificação, né? Ou uma união dessa parte mais densa, dessa parte caótica, que é a guerra, com a parte da natureza. Então ele faz uma união conjuntius ali com a parte marcial. É maravilhoso isso, né? E vai exatamente em acordo com o que você está falando de Botticelli. Que lindo. E no Aion, voltando aqui para esse... né? Vou fazer uma costura aqui com os aspectos históricos que eu estava falando. Jung vai falar que ele vai trazendo de muitos mitos para contar para a gente que faz parte do estado da natureza essas regressões violentas. Ele vai trazer textos gregos, ele vai trazer textos gnósticos, ele vai falar de astrologia, ele vai falar de astronomia, ele vai falar inclusive de passagens bíblicas, tanto do Antigo Testamento quanto do Novo Testamento, da crucificação de Jesus, para trazer como esse estado violento da natureza, ele é parte da nossa história. Né? E como tem sido violento nos últimos períodos humanos essa cisão histórica que aconteceu na humanidade. De não ter algo que na nossa cultura que permita esse escoamento de algo que é parte da natureza humana. Eu entendo que esse é um aspecto fundamental na obra do Jung, que o tempo todo ele tenta chamar a nossa atenção. O quanto nós adoecemos com a perda nesse processo histórico. Aí é que eu acho que tem uma confusão gigantesca que fazem de falar o Jung era religioso, ele misturou religião. Não, ele falou muito de religião, estudou muitas religiões para mostrar a perda que nós temos na nossa consciência e na nossa relação com o coletivo dentro desse recorte ocidental que a gente vive. É um problema do Ocidente, que nós não temos relação com o caótico do inconsciente, com o caos do inconsciente. A gente não quer se relacionar, Assim, a criança está indo mal na escola porque é o cérebro, Não tem nada a ver com a família, Aliás, os pais que fazem terapia que o digam, né? Então, o que não fazem terapia.
é disso, né? A gente tem uma supremacia biológica, a gente tem uma supremacia cognitiva, e tem tudo a ver com isso, né? Tem tudo a ver com com esse jeito de se relacionar com a vida ocidental, ocidentalizado, em que qualquer possibilidade de ritual, de ordem de um significado foi sendo excluído. E é interessante isso, né, Pia? Que nas artes marciais é justamente isso, né? Nós temos os primórdios que vêm do Oriente, né? Os que mais se destacaram, vamos dizer assim, dentro desse aspecto da pedagogia da arte marcial. Então você pega lá na França, lá em meados de 1400, 1500, mais ou menos ali também na Idade Média, onde começaram a ter as primeiras conexões com o Oriente, né? E a dificuldade de compreender justamente essa dualidade ao qual o Oriente trata isso com uma certa naturalidade. Né? Essa questão da violência, da densidade do aspecto violento com a ritualística. Então ele ritualiza. A arte marcial oriental é muito caracterizada por isso. Ele trata aquilo como protegido pelos símbolos, protegido pelos rituais, pelo decoro, né? E cria a partir daquilo, dessa fusão, a grande arte, que é a arte marcial. Já no Ocidente a gente tem essa dificuldade e a gente não dá devida importância ou mesmo consegue compreender o que é isso. E acho que tem um outro aspecto, né, Marco? Estou pensando aqui. Que o Oriente, ele sabe o lugar da ancestralidade, né? Perfeitamente, perfeitamente. Que é um das bases fundamentais, inclusive, da sociedade, é o culto aos ancestrais, né? Sim, né? Eu acho que tem tudo a ver com sombra, né? Quando a história ancestral não é contada, o conteúdo fica na sombra, né? O conteúdo fica na sombra, né? Acho que um exemplo que eu gosto muito, assim, foi como os judeus lidaram, né, com o Holocausto. Né? Eu acho lindo, tem um documentário muito bonito que mostra os netos, né, todos os netos da geração que passou pelo Holocausto, indo visitar, né, Binerkal e Auschwitz. Sim. A reação deles, tem um documentário, é fortíssimo. Mas é isso, né? Para que não caia na sombra, essa é a função. É para não cair na sombra, né? A história precisa ser contada. Né? E a gente não tem isso aqui no Brasil, a gente não sabe a nossa história. A gente não sabe quem eram os nossos índios, qual que era a história deles, quais eram os mitos. Né? A gente não tem isso, a gente não tem um museu para contar como foi, né, a dizimação dos nossos índios, quem eram os primeiros escravos, da onde eles vieram, como é que foi, a história da nossa ditadura. A gente não tem museu para contar isso. Tudo isso está na nossa sombra. Né? Aproveitando esse ensejo seu, essa sua colocação, você acha que exatamente essa não percepção, essa ignorância em relação à história passada, muitas vezes ao pouco registro que isso tem, ela trazendo para os dias de hoje, ela é o resultado dessa paranoia coletiva, dessa paranoia da violência que está tendo? Por exemplo, eu quero citar um exemplo que para mim não é o primeiro, já aconteceu vários, né? Nós tivemos ali um faixa preta de jiu-jitsu, né? Altamente graduado, que agrediu, ficou público, isso agrediu uma menina na academia, uma mulher na academia, né? E depois a consequência disso foi que várias mulheres que se relacionaram com esse rapaz foram vítimas de estupro, uma teve que fazer uma tatuagem forçada, né? Enfim, e aí ele fugiu, foi embora, né? Segurou aonde e foi embora lá
dos países árabes lá. Eu acho que essa desconexão que a gente tem com a nossa identidade coletiva, ela abre porta para que se acredite em qualquer coisa, para que se cole, né? Para que se, sabe aquela ideia da formação do falso self mesmo, né? Você cola, né? Você, é como se você tentasse vestir, emprestasse aquela roupa do irmão mais novo, a camisetinha do irmão mais novo, e vai ficar bizarro, né? Imagina o irmão mais velho de 18 vestindo a camisetinha do irmão de 11, né? Vai ficar bizarro. Então é essa a ideia, eu acho, né? Que quando a gente não tem noção do nosso contexto histórico, a gente não tem relação com a nossa história coletiva, e acho que cada vez mais as escolas, a forma com que as famílias vivenciam seus cultos, está distanciado da cultura brasileira, está cada vez mais distanciado, né, do que é a nossa cultura. Então fica muito fácil se colar em qualquer atributo cultural distorcido e colocar isso no lugar fake. Né? Então a gente vê distorções absurdas acontecendo. Fica fácil isso acontecer. Fica muito fácil e sem a pessoa ter a menor consciência que ela está fazendo isso, que ela está vivenciando isso. Aproveitando, eu fiquei muito assustado, inclusive, recentemente, com toda a demanda que houve a respeito das eleições, né? Muitas pessoas conhecidas minhas, isso que eu falei, fiquei muito assustado com isso, de estar apoiando, por exemplo, ideais, até candidatos que claramente, né, explicitamente, valorizavam em seu discurso, inclusive nas suas posturas, né, a questão da violência, a questão da misoginia, a questão que envolve tratar pejorativamente homossexuais, enfim, o meio ambiente de uma forma displicente. E para mim foi um susto muito grande ver que muitas pessoas das artes marciais simplesmente não tiveram a capacidade de fazer uma diferenciação, né, daquilo que é óbvio, que está na cara, né, daquilo que é ruim, que é péssimo, que é faltoso ao bem coletivo, ao ideal de uma certa uniformidade básica para o bom convívio social e para as futuras gerações. Mas eu acho que é aí que a gente teve a perda, né? É exatamente nesse ponto que você tocou. Nesse ponto que você tocou. Eu acho que como cultura, pensando mesmo, acho que no imaginário coletivo, a gente essa liga sempre foi muito frágil em nós. No Brasil. Essa liga, né? Pensando aí numa imagem de ânima que faria essa liga, né? Da consciência coletiva, sempre foi muito frágil. Justamente, eu acho que por conta disso, nós não temos contorno histórico. Nós não temos contorno histórico. A gente foi... teve uma não dá para chamar, né, a substituição da religião cristã que teve no Brasil de consciência coletiva, porque não é. Não é. Agora, isso é um fenômeno que abrange não é só o nosso país, a nossa realidade. A gente vê isso acontecendo no mundo todo, né? Então, é um fenômeno coletivo, né? Por isso que até falei, essa psicose, essa paranoia coletiva, né? Claro, mas eu acho que para cada país vai passar pela cultura específica de cada país. Por mais que o fenômeno esteja sendo global, eu acho que passa, né, pelo processo histórico de cada país,
pela cultura de cada país, e no nosso caso, eu acho que tem muito a ver com isso, com o fato de que nós nunca fizemos essa legitimação da nossa história, do que compõe. Nós não temos, né, assim, a tradição e o hábito de contar para as crianças quem são os ancestrais. Então, eu acho que muito desse fenômeno que a gente está vendo, né? Nossa, como que essa pessoa que estudou, que tem tal profissão, que é isso e aquilo está apoiando? Porque se a gente não tem consciência ancestral de quais são as crenças, quais são os valores transmitidos, você não consegue reformular, você não consegue nem saber se aquilo é bom ou não para você, Nossa, né? Bia, você está falando uma coisa tão importante. Hoje eu tive uma experiência assim singular. Já tive outras parecidas, mas hoje foi singular numa das escolas que eu dou aula aqui de judô, aqui no Colégio Metropolitano. Hoje foi exame de faixa de um grupo de crianças de pré-escola. Ai, que E legal. nesse grupo de crianças tem uma menina que é autista, né? E, e todo mundo sabe das características de uma criança autista, hiperativa, né? E ela sempre fez a aula de judô, nunca teve nenhum problema do jeito dela, da forma que ela é capaz de fazer. E hoje estavam os pais dela e os pais de todos os outros coleguinhas dela. E ela ficou exatamente direitinha ali, perfilada, olhou pro Jigoro Kano, que é a foto que tem do fundador do judô, fez o cumprimento, fez a aula direitinho. E no fim da aula, no fim do exame, ela graduou, ganhou a faixinha cinza dela, tudo. E os pais vieram emocionadíssimos, me perguntando: professor, como você consegue fazer uma coisa dessa? Eu virei para ela e falei assim: eu não sei. Não sei. Ótimo, Porque ótimo. não é algo racional. Eu sei a técnica de ensinar, eu sei a pedagogia, a didática, mas o cerne, eu acho que está dentro disso que você está falando, né? Cria-se um ambiente, um imaginário coletivo, um ethos hermético, ao qual se reconhece coletivamente pertencente a um grupo que está Isso. protegendo, que está desenvolvendo junto, que está É tendo porque cuidado suficiente. você foi para lá e viveu isso. Tá no seu corpo. Perfeitamente. Tá no seu corpo. É porque você foi para lá, você se relacionou, né, com os seus mestres, eles passaram a permear o seu corpo. Perfeitamente. É Perfeitamente. esse lugar que ensina, né? É essa a referência que a gente não tem e que a gente acha que tudo é cognitivo. A gente pensa que tudo só é mente, né? É, Aliás, no filme O Último Samurai tem aquela parte bacana, né? Que o Tom Cruise, né? Na figura lá daquele aquele ocidental que ficou preso lá, né, junto à aldeia japonesa, estava treinando, lutando lá com o japonês, aí vem o garotinho, né, e fala muita coisa na cabeça, no mind, no mind, né? O próprio Bruce Lee falava isso, né? Não é só o racional, né? e aí eu entendo, né, que o Hillman continua o trabalho do Jung, é pelo coração, Uhum, perfeito. é pelo coração. Tem que deixar a imagem falar, né? Aí eu entendo, né, que a paranoia é essa expressão de uma mente que já não, de um mentalismo que já não tem vazão, não tem para onde caminhar, né? Aí põe celular na cabeça para ver se tem extraterrestre que vem salvar, né? É, é Começa umas bizarrices. bizarrices, bizarrices, E dentro né? das artes marciais hoje, começa a ter justamente o que você falou muito bem, que é uma descida, né, para o submundo, de uma forma completamente primitiva e sem nenhum contexto do ponto de vista do ritual. Então a gente vê dentro das artes marciais é, é,
voltando, lutas sem o uso de proteção nas mãos, Sim. né? Lutas coletivas, né? Grupos inteiros caindo na porrada, se arrebentando, com o mínimo de regra, tipo assim, quanto mais violento e mais sangue, melhor, né? Então, assim, isso é um sinal, né? Justamente, e aí você me corrija se eu estiver errado, também de uma paranoia, né? Para onde Sim. nós vamos a partir daqui? Não, tá muito, né? Isso está muito chato. Vamos voltar para uma coisa mais, talvez, essa é a minha ideia, né? Vamos voltar para uma coisa mais dinâmica, talvez, mais excitante, e que acaba caindo num lugar onde, querendo ou não, acaba afetando, ainda mais a partir das mídias sociais, que tem tanto acesso, afetando também o coletivo, ou uma parte do coletivo que também não tem essa mesma dimensão do sagrado, né? Dessas histórias dos antepassados, do mito, que eu sempre insisto, inclusive no meu curso de formação, que um professor de arte marcial tem que estudar história e mitologia, né? Tem que ir lá para trás para conhecer as histórias, não é, Pia? Muito, muito. Né? Porque senão recai de novo na técnica, né? Recai de novo na técnica. Eu tô lembrando também, o Jung, quando ele vai falar de psicopatologia, né, isso dá para estudar tanto no volume 5 quanto lá no volume 8.2, primeira parte. Sempre que ele vai falar, seja de uma psicose paranoide ou qualquer outro tipo de estado mental, né, mais primitivo, ou vamos falar mais grave, ele vai falar dessa regressão da libido, vou tentar não usar tanto uma Sim, linguagem sim. técnica, né? Mas que a mente ela volta para um funcionamento parecido com o que eram os povos originários, seja na linguagem, no comportamento, isso acontece. E aí o que ele vai entender? Por que isso acontece? Porque no processo de desenvolvimento, a psique ela não conseguiu ir para o próximo estágio, falta algo. Falta algo. Então acontece, ela volta lá para uma etapa muito primitiva. Então, né, vou trazer sintomas bem bizarros, né? Mexer no cocô, né? Sim, 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 sim. Sim, Se automutilar, né? sim, sim. Então volta. E aí depois, né? E E coletivamente isso também acontece. por exemplo, essa questão da mutilação, inclusive no meu trabalho de psicossomática lá do FACES, eu estudei sobre a deformação do pavilhão auricular nos lutadores de jiu-jitsu, né? Então eu queria saber se tinha alguma ligação com alguma doença psiquiátrica, né? Então, não foi um trabalho conclusivo, obviamente, mas foi muito interessante que eu me lembro que uma porcentagem de 76% de um grupo fechado, né? Foram várias academias que eu fiz um questionário fechado, 76% das pessoas fizeram uso de medicação psiquiátrica, ou seja, tiveram algum sintoma ou tiveram alguma intercorrência de ordem psiquiátrica em lutadores de jiu-jitsu, né? E essa deformação, você falou dessa questão da mutilação, não é incomum até hoje o próprio praticante querendo se identificar com o lutador de jiu-jitsu, geralmente iniciante, né? Forçar o pavilhão de tiro para ficar igual, né? Então eles passam a faixa ou raspam no chão, né? Então quer dizer, também tem uma questão de uma necessidade de pertencimento de um grupo, Pertencimento. né? Então até como eu citei aqui na introdução, né? Então uma necessidade de pertencimento porque provavelmente uma pessoa que toma esse tipo de atitude também está, vamos dizer assim, órfã dessas questões que envolvem, Sim, sim. essas questões que envolvem a órfã psiquicamente falando, né? Não tiveram também tem uma ferida aí, né? Uma ferida narcísica provavelmente,
né? Que a gente não vai falar disso, mas existe um jeito órfão de ser e uma necessidade de um pertencimento, né? Sim. Mas tem, acho que voltando agora para a paranoia coletiva de novo, né? São muitos os autores que convergem para falar, né? Yuval Harari, nos últimos 3 livros dele, né? Ele vai contando que é natural, nos momentos de uma transição muito grande na humanidade, principalmente, ou na forma de se comunicar, né? São 3 áreas que ele coloca, ou na comunicação, ou na tecnologia de alimentação, ou na mudança ética, ou na mudança de paradigma da humanidade. Existiu um tempo, um período histórico, né? Sempre existiu um gap onde o caos acontece. Perfeito. Onde o caos se instaura. Sempre que a humanidade dá um passo, um salto, ou seja, na comunicação, ou na forma agropecuária, de produzir alimento, ou nessa mudança de paradigma filosófico, existe um período onde o caos se instaura. Porque fica sem esse marco regulatório. Perfeito. Né? Então, o Jung também fala disso, né? Que os caos se instauram. Né? Então, quando ele vai trazer diversos mitos, desde os brahmanes, os mitos hinduístas, né? Quando ele vai falar dos titãs, da era dos titãs, né? Então, a humanidade sempre tentou nos contar, a partir dos mitos, que o caos retornava nos períodos de transição. Só que nós perdemos essa capacidade de poder ritualizar esses períodos para encontrar uma nova ordem. E esse é o problema. Esse é o problema. A gente não tem agora um ritual coletivo que nos ajude a ir para uma outra ordem que a gente nem sabe mesmo qual é. Então, dá até para a gente imaginar que quem está tentando fazer esse ritual é a galera que está lá na frente do quartel. Sim. É a galera que está rezando para o Pinhão. Organizada, né? Que está sob a tutela divina. Né? Está sob uma tutela divina, está ritualizando, só que nós ficamos tão desconectados desta possibilidade que isso está reaparecendo como um delírio coletivo. Perfeito. Aí está. Por isso que é doentio. Porque a gente não tem mais o nosso 7 de setembro que a gente leva as crianças, a gente não tem mais a festa de santos, né? E as crianças serem apresentadas para isso, a quermesse, né? Isso se perdeu. As escolas não participam mais de nenhum tipo de quermesse ou de danças folclóricas. Isso não é ensinado para as crianças. Quais são as danças folclóricas? E aproveitando isso, então, é por isso, né, Pia, que quando a gente proporciona uma vivência dessa, causa tanto impacto, né? Hoje, a experiência belíssima dos pais. Mas o que está acontecendo aqui? Eu nunca vi meu filho tão quieto, eu nunca vi meu filho tão concentrado. Por isso que tem esse efeito de reorganização da consciência. Porque você lança ele numa experiência que está para além do racional. Perfeito. E aí é que o Jung chama que isso leva para o transcendente, leva para um outro tipo e outro nível de organização da consciência. Né? Perfeito. Mas é por isso que ele fala que é diferente da religião como o cristianismo coloca. Sim. Né? Esse é o Deus vivido e experienciado que ele tenta falar, que não tem nada a ver com misticismo, com ensinar a religião. Não tem nada a ver com isso. Né?
realmente é outra coisa, é outra vibe, né? É outra vibe, né? Eu assisti uma aula muito legal, fui no congresso da JB agora em novembro, Sei, sei. e teve uma aula muito legal fazendo uma interpretação simbólica do Rio Tietê. Lindo, trabalho lindo. E também fazia um gancho com isso que a gente está falando, né? Dessa perda da história, né? Como que isso afeta a nossa consciência, né? A gente não olhar para o rio, não entender o que que o rio quer, né? E como isso foi sendo desvirtuado na construção de São Paulo, né? Falando, né? E aí eu falei, nossa, será que também a poluição, o que que a poluição do Rio Tietê está tentando contar pra gente, né? Aham, sim. É, Exatamente, né? Porque uma vez eu também fui numa exposição, coisa de cidades, assim você falou, eu me lembrei de como era o Rio Tietê. Ele era todo serpenteado, ele serpenteava, né, a cidade toda. Ele vinha fazendo curvas, né? Hoje ele é uma reta só, né? uma Ele reta. virou, ele virou uma coisa bidimensional e não tridimensional. É Então, isso. nas artes marciais é justamente isso, né? É, Existe a tridimensionalidade dentro das artes marciais, que é o aspecto, que são os aspectos físicos, psíquicos, filosóficos, né? E transcendentes também, né? Então a gente fala que são e quatro aí, potências, né? tá. E é aí que eu entendo que é a linguagem da paranoia. É bidimensional. Bidimensional, perfeitamente. É bidimensional, é concreto. Não E tem. aí, Por isso que todo mundo fala, nossa, mas como é que a gente vai conversar com uma pessoa que está assim e ela não entende? Por isso, porque não tem espaço, é bidimensional. É por isso. é muito difícil explicar, por exemplo, o Aikido, o formato do Aikido que não tem competição. Né? Muitas pessoas falam, mas como? Aikido não tem competição? Como assim que vocês treinam? Pois é, né? É a dificuldade que se tem de entender que você pode praticar uma arte marcial com o mesmo vigor, com a mesma intensidade, com o mesmo objetivo, para que você procure uma defesa pessoal, só que sem o caráter competitivo, né? Porque já é um passo adiante que o Ueshiba Sensei deu, né, na compreensão desse fenômeno que é você transpor o aspecto físico através do uso da técnica, né? Existem outros aspectos que você vai desenvolver dentro do dojo, não é mesmo? Não é só o aspecto físico, mas que vai exigir de você um sacrifício também, né? Exige de você um estudo profundo, uma dedicação, né? Uma condição de uma certa entrega que, na verdade, no primeiro momento você não vê nenhum sentido, né? De estar lá treinando, suando, caindo, levantando, e não tendo uma competição que vai te oferecer uma medalha, um prêmio em dinheiro, né? Nada. Não vai te Porque a oferecer nada. relação não é com o externo, né? Que é o que a gente está Exatamente. falando, né? Exatamente, exatamente. Aliás, tem o livro do. Oh, meu Deus, eu esqueci o nome dele, que chama Sobre a Sombra de Saturno, se eu não me engano, James Hollis. Isso, a ferida é a cura dos. Ó, achei ele aqui. Que ele diz o seguinte, vou até ler, né? Que a gente está falando desse aspecto. Ele diz assim que o herói arquetípico está presente em todos nós. Trata-se da capacidade inerente de mobilizarmos as energias que servem à vida, de destruirmos os demônios do desespero e da depressão. A personificação deste arquétipo pouco tem a ver com as proezas externas. Pelo contrário, ele se manifesta quando reunimos energia para enfrentar o medo, a dor e a atração regressiva do útero. É interessante isso, né? Então, enquanto hoje, né, essa paranoia coletiva busca um herói, né, de efeitos externos, vamos lá, salva a gente contra lá o fulano de tal, ou não sei o quê, a questão está muito mais envolta numa mobilização de energias internas que mobilizam para a gente servir ao outro, servir à sociedade, servir
ao coletivo de uma maneira muito mais ampla e não tão específica, vamos dizer assim, né? Porque daí não é o sangue que volta a alimentar a terra, como em muitos rituais sagrados, né? Para que a violência acontecia, né? Em todo o mito grego, o ato, né, simbólico do sacrifício era para que o sangue voltasse a alimentar a terra. A terra, para que cultive, A ânima, o alimento, né? Isso. Né? A terra sempre simbolizando a ânima, né? O coletivo, né? Para que se fazia o rito a Ártemis, né? Antes de ir para a guerra, né? Para que na morte do animal, com o sangue, né, devolvido para a terra, a guerra aí sim pudesse trazer bons frutos. Então, aí era sacralizado, né? Então, o sangue não era derramado em vão. A energia da violência ainda era canalizada com um valor ético, tinha um ethos. Exatamente, exatamente. Um ethos que coordena para onde a forma, o jeito em que pode ser canalizado, né? Mas inclusive esses rituais eram todos muito cuidadosamente elaborados, né? Existiam várias regras a serem cumpridas, né? Existiam um preparo de longa data para se chegar ao momento, né, do ritual propriamente dito. Sim, então com a morte, né, voltando lá para o primeiro texto do Jung que eu voltei, né, quando lá no Homem e seus Símbolos, quando ele fala que os rituais estão perdendo seus deuses, né, a voz dos deuses não ecoam mais, é disso que ele está falando, né, que a violência ela fica dispersa, né, e a nossa consciência ela pode se perder. Porque o que a gente entende hoje como consciência é uma construção muito árdua e é muito recente na história do planeta, isso que hoje a gente chama de consciência, né? De ter noção do que é dia, o que é noite, de metaforizar, de fazer reflexão, de ter uma vida orientada. É muito recente e isso pode ser perdido. Isso pode ser perdido, é fácil a gente perder, né? Passa uma semana sem dormir para ver o que acontece. Sim, nossa, todo mundo surta. Né? Então, isso exige uma continuidade de trabalho, tanto individual como coletivo, ao mesmo tempo, né? A gente precisa dessas duas polaridades, da individualidade e da coletividade ao mesmo tempo, né? Então, eu acho que isso é um ponto muito importante que a psicologia junguiana nos coloca, né? O trabalho não está pronto, né? Não está pronto, ele precisa ser aperfeiçoado continuamente e é exatamente isso que nos une como seres coletivos, né? Mas dá para a gente desdobrar de muitas formas. Nossa, é um tema de uma profundidade, né? Agora, Pia, eu tenho uma pergunta para você. Nós estamos falando dessa questão dessa paranoia coletiva, dessa violência que começa a ser permeada para a sociedade, uma certa normalidade, né? O momento da possibilidade do acesso de armas para as pessoas, né? A minha pergunta para você é a seguinte: como que você vê, já que a gente entende que isso também é um processo, então vamos pensar que existem alguns, como você muito bem destacou, né? Existem alguns momentos históricos que nós temos um caos exatamente para ter uma reorganização por conta de um salto quântico, vamos dizer assim, do próprio processo evolutivo do homem, e nesse momento a gente fica meio perdido, e aí tem uma
uma queda da consciência, né? Nós temos uma regressão para os nossos instintos mais primordiais, mais animalescos, e dentro desse inconsciente coletivo vem de tudo, né? De tudo de bom e também de tudo de pior. Qual que é a tua percepção dos próximos passos? Você é mais otimista, mais pessimista? É uma opinião pessoal que eu estou Muito pessimista para você. Poxa, não estou sozinho nisso, então. muito pessimista, muito, muito. Eu realmente, assim, opinião pessoal, eu acho que a gente está caminhando por buraco mesmo. Mesmo. O que eu acho que dá é para alguns remendos, né? Alguns remendos, que eu acho que é isso que a gente está fazendo, né? Assim, trabalhar com educação, trabalhar com saúde, é propor alguns remendos. Mas pelo curso e pelo pouco de história que eu conheço, eu acho que é o curso que a gente está vivendo mesmo. Pela toada que está se tocando, né? Eu penso muito como uma referência, até para me dar alguma localização, o declínio do Egito. Eu acho que a gente está vivendo a mesma coisa, que foi, né, a morte de uma civilização, né, de mais de 4.000 anos, né, e foram 600 anos na barbárie. Foram 300 anos antes de Cristo e mais 300 anos depois de Cristo de muita barbárie. De descentralização de poder, descentralização de crenças, né? E foi exatamente nesse período que foi a chegada do cristianismo, né? Que foi nesse período de muito caos, e não era só naquela região. Então, claro que eu não estou fazendo nenhuma mensagem apocalíptica, né? Mas como contexto histórico, né? Eu acho que essa correlação histórica, pelo menos, tem me dado um norte, até para não cair no desespero. Sim. Né? Eu acho que é isso é isso que eu estou tentando dizer, né? Eu acho que dá referência para gente, pelo menos para mim sempre deu estudar um pouco de história. Né? Não, e que é fundamental. Isso eu sempre falo quando eu dou palestras, cursos, eu falo, gente, vamos sair desse estágio de ser professor bronco, né? Não dá mais, né? Nós temos que ter formação, nós temos que entender como que é a história, nós temos que entender como que as sociedades se desenvolveram, e nós temos que ter um outro tipo de discurso dentro do universo das artes marciais, porque senão nós vamos fazer parte desse bolo de esterco que alimenta só um monte de gente incompetente, enfim. E foi exatamente nesse período, né, que dois mitos que eram mitos de fertilidade, que era o mito de Mitra, que era na civilização persa, é um mito muito antigo, que também foi uma região desfeita, em declínio, e dos mistérios de Eleusis. Foram dois mitos deturpados que passaram a ser usados para canibalismo. Bia, nós temos 1 minuto só para a gente terminar. Suas últimas palavras, sensacional como sempre. Vamos lá, temos 50 segundos aí. Eu acho que sempre que a gente estuda e que a gente vai entendendo de onde vem aquilo, a gente diminui o risco de se perder. Né? Eu acho que não é um discurso, eu não estou aqui, né, fazendo um discurso moralista dizendo que violência é errado, não é isso. Né? Mas a gente começa a conseguir colocar cada coisa na sua caixinha. Perfeito. Eu tive aqui com a psicóloga Maria Pia Santoro, querida. Muito obrigado, que live maravilhosa. Vai ficar gravada aqui, pessoal. Nós vamos fazer de novo, hein? Vamos fazer outra mais profunda aí, vamos dar continuidade.
Fia, obrigado a todos que Obrigada a ficaram com a você, Ana, pelo gente. convite. Um beijo. Bem, Tchau, querida. Valeu, pessoal. Boa noite. Os... boa noite para todos.